Na vastidão silenciosa do espaço, dentro da acolhedora sala de convivência da nave, um episódio único se desenrolava entre os tripulantes de Space Heaven. Ash, conhecida anteriormente por sua seriedade e distância, agora se dirigia aos outros com um sorriso caloroso e um pedido simples. Por favor, chamem-me pelo meu primeiro nome, Elizabeth. Afinal, agora somos amigos. Os olhares surpresos e curiosos se voltaram para ela, enquanto ela guardava a resposta. Um por um, os rostos se iluminaram com sorrisos e acenos de aprovação. Era um gesto de confiança, um passo em direção à união da equipe. Ao lado dela, Sojourner, cuja presença imponente muitas vezes inspirava respeito e até mesmo um certo temor, compartilhou um segredo. Sojourner não passava de um apelido na guilda dos escravocratas. Meu nome verdadeiro é Vivian. Um murmúrio de surpresa ecoou na sala. Era como se uma peça vital do quebra-cabeça da tripulação tivesse encontrado seu lugar. A revelação de Vivian abriu caminho para uma nova compreensão entre eles. Então, foi a vez do capitão, John, que sempre foi conhecido por sua liderança firme e decisões rápidas. Bem, se estamos compartilhando nossos nomes verdadeiros. Ele pausou por um momento, como se refletisse sobre suas palavras. Meu apelido inicialmente era Jack, mas podem continuar me chamando de John. Uma risada coletiva encheu a sala, ecoando entre as paredes da nave. Era como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros, permitindo-lhes compartilhar suas verdadeiras identidades sem medo de julgamento. Enquanto a atmosfera se acalmava novamente, um sentimento de respeito mútuo e camaradagem envolvia a tripulação. Eles eram mais do que apenas colegas de equipe agora, eram amigos unidos por laços de confiança e compreensão mútua. À medida que a noite avançava e a conversa se desviava para outras direções, uma coisa estava clara, não importava o nome pelo qual eram chamados, eles eram uma equipe, uma família, navegando juntos através das estrelas. A bordo da nave Wolf, a tensão estava palpável enquanto a tripulação se preparava para entrar no sistema Major Motors em sua jornada em direção ao planeta Eden, que se aproximava a cada dia. A esperança de uma nova vida em um mundo desconhecido os impulsionava, mas antes que pudessem alcançar seu destino, enfrentariam mais uma provação no vasto cosmos. Durante o salto no hiperespaço, o inesperado aconteceu. Uma frota de piratas espaciais hostis emergiu dos confins do universo, pronta para atacar e pilhar qualquer nave que cruzasse seu caminho. O alarme soou na ponte da Wolf, despertando a tripulação para a ameaça iminente. Enquanto o caos ameaçava se instalar, Winston, o cientista-chefe da nave, permaneceu tranquilo. Ele havia dedicado meses de trabalho incansável à sua última criação, uma máquina bloqueadora de tiros que ele considerava sua obra-prima e a última contribuição para a nave. Com confiança em sua invenção, Winston ativou o dispositivo, e seus olhos se fixaram no visor, observando com determinação enquanto a máquina começava a funcionar. Os sistemas da Wolf zumbiam com energia enquanto a máquina bloqueadora de tiros entrava em ação, criando um escudo invisível que envolvia a nave. As naves piratas, despreparadas para enfrentar essa reviravolta inesperada, foram pegas de surpresa. Antes que pudessem disparar um único tiro, a Wolf acelerou através do hiperespaço, escapando ileso do encontro com os piratas. Um suspiro coletivo de alívio ecoou pela ponte da nave enquanto a tripulação se recuperava do susto. Graças à genialidade de Winston e sua confiança na máquina que criará, a Wolf havia escapado de um destino incerto nas mãos dos piratas. Com o perigo momentaneamente afastado, a nave retomou seu curso em direção ao sistema Major Motors, rumo ao seu destino final. À medida que a nave Wolf emergia do hiperespaço no sistema Major Motors, uma transmissão de socorro ecoou pelos alto-falantes da ponte. Uma nave civil apareceu diante deles, clamando por ajuda desesperada. Uma de suas tripulantes havia sido capturada pela infame guilda dos escravocratas e levada como escrava. O semblante de John, o capitão da Wolf, assumiu uma expressão séria diante da notícia. Enfrentar a guilda dos escravocratas era uma tarefa arriscada que ele preferia evitar. Conflitos com eles poderiam resultar em danos irreparáveis para a nave e sua tripulação. Angela, a médica da nave, interveio com uma sugestão sensata. Lembrando-se de uma situação semelhante no passado, onde conseguiram resgatar uma escrava através de negociações, ela propôs que seguissem o mesmo caminho desta vez, comprar a liberdade da tripulante cativa.
John ponderou sobre a sugestão, ciente dos altos custos envolvidos na compra de um escravo. Os créditos espaciais eram um recurso valioso e cada gasto precisava ser cuidadosamente considerado. No entanto, sua consciência pesava sobre ele. Apesar dos custos financeiros significativos, John acreditava firmemente nos valores de compaixão e humanidade. Ele sabia que fazer o bem era uma parte essencial de sua missão como capitão, mesmo que isso significasse sacrificar alguns créditos espaciais pelo bem maior. Com uma decisão firme, John concordou com a sugestão de Angela. Eles entrariam em contato com a guilda dos escravocratas e negociariam a libertação da tripulante cativa, custasse o que custasse. Ao chegarem à nave escravocrata, a tensão estava palpável a bordo da Wolf. Robôs hostis logo os abordaram, prontos para defender seu território contra intrusos. No entanto, as torres de Moira, a especialista em armas da equipe de John, estavam preparadas para responder à ameaça, prontas para proteger sua nave a qualquer custo. Enquanto a batalha se desenrolava ao redor deles, John dirigiu-se à escrava recém-resgatada, procurando oferecer conforto e apoio. No entanto, ela se mostrou retraída e relutante em interagir, mantendo-se ocupada com suas tarefas designadas de carregar caixas, como se fosse sua única função. John sentiu um aperto no coração ao ver a mulher presa em sua própria prisão mental, incapaz de se libertar completamente mesmo após ser resgatada da escravidão física. Ele sabia que levaria tempo para ela se curar das cicatrizes deixadas pelo trauma. No entanto, a presença calorosa e reconfortante de Angela, a médica da nave, parecia ter um efeito calmante sobre a escrava. Após alguns momentos de resistência, a mulher finalmente permitiu que Angela se aproximasse, abrindo-se para receber o apoio e a compreensão que tão desesperadamente precisava. Angela envolveu a mulher em seus braços, oferecendo-lhe conforto e consolo enquanto a levava para sua nave. Lá, ela prometeu cuidar dela, ajudando-a a se recuperar não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Após o resgate bem-sucedido da ex-escrava, a tripulação da Wolf a acompanhou até a nave civil onde ela seria recebida de volta à sua vida. Expressando sua gratidão a Angela por sua intervenção e a John por ter concordado em ajudar, a mulher partiu para seu novo começo, deixando para trás o passado sombrio da escravidão. Enquanto a Wolf prosseguia em sua jornada, seu caminho cruzou com uma nave destruída à deriva no espaço. Curiosos, os tripulantes exploraram os destroços, encontrando uma surpresa inesperada, um androide adormecido dentro da embarcação abandonada. Após avaliarem a situação, ficou decidido que o androide seria levado a bordo da Wolf e temporariamente acomodado na sala de refugiados. Com o sistema local aparentemente desprovido de qualquer presença do coletivo androide, não havia imediatamente razão para preocupação. Enquanto o androide repousava pacificamente em sua nova morada, a tripulação da Wolf continuou sua jornada pelo espaço, conscientes de que novos desafios e descobertas aguardavam à frente. Após um período de exploração, a tripulação da Wolf encontrou-se diante dos destroços de uma nave alienígena, agora dominada por criaturas desconhecidas. Determinados a eliminar a ameaça, eles enfrentaram os desafios com coragem e determinação, finalmente conseguindo restaurar a segurança na área. No entanto, o que encontraram entre os destroços foi além de suas expectativas, e uma nave do exótico coletivo Android, contendo os corpos inanimados de 2 androides. A descoberta deixou Winston e sua equipe em êxtase, pois sabiam que os androides poderiam ser estudados, fornecendo insights valiosos sobre os componentes bióticos e a tecnologia avançada do coletivo Android. Com a perspectiva de avanços científicos emocionantes, Winston reuniu sua coragem e decidiu finalmente expressar seus sentimentos por Angela, a médica da nave. Ele esperava que sua dedicação à ciência e à tripulação os aproximasse ainda mais, e que Angela compartilhasse seus sentimentos. No entanto, a resposta de Angela foi diferente do que ele esperava. Com gentileza e franqueza, ela recusou seus avanços, explicando que via sua relação como uma amizade valiosa, mas nada além disso. O choque perpassou toda a tripulação, mas eles compreenderam e respeitaram os sentimentos de Angela. Embora desapontado, Winston aceitou a decisão de Angela com dignidade. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto a tripulação recolhia os corpos dos androides, Winston estava visivelmente abalado pela recusa de Angela à sua declaração amorosa. Sentindo-se desencorajado e desanimado, ele procurou consolo em seu trabalho, pensando que ao menos poderia se dedicar à sua pesquisa final.
No entanto, sua esperança foi frustrada quando Moira revelou que não era ele o verdadeiro inventor da máquina de implantes cibernéticos, mas sim ela. Essa revelação atingiu Winston em cheio, deixando-o ainda mais furioso do que já estava. A sensação de ter sido traído em sua confiança e reconhecimento profissional o levou a um acesso de raiva. Ele descontou sua frustração quebrando várias coisas ao redor da nave, incapaz de conter sua ira. Com a voz carregada de ressentimento, Winston declarou que não participaria mais da pesquisa de implantes cibernéticos, uma decisão tomada em um momento de intenso desapontamento e raiva. Moira e Takarta, cientes da explosão emocional de Winston, decidiram seguir em frente com a pesquisa sem ele, sabendo que a ciência não poderia esperar por questões pessoais. No entanto, eles não tinham ideia de quando a ira de Winston passaria, deixando a tripulação em um estado de tensão e incerteza sobre o futuro da equipe do projeto. Enquanto Moira e Takarta iniciavam os trabalhos, a atmosfera a bordo da nave permanecia carregada de emoções, com todos se perguntando se Winston eventualmente encontraria uma maneira de superar suas mágoas e se reconciliar com seus colegas de equipe. À medida que os dias se desenrolavam, a nave Wolf cruzou com uma nave da Aliança Militar, prontamente alertando sobre o prisioneiro pirata em sua custódia. Porém, a tranquilidade foi abruptamente interrompida quando uma nave pirata, acompanhada por uma nave escravocrata, apareceu inesperadamente. A situação se complicou ainda mais quando a tripulação percebeu que estavam em uma região coberta por uma densa nébula, que desabilitava os escudos de todas as naves presentes. Para piorar, os equipamentos de Winston, que normalmente seriam úteis em situações como essa, estavam fora de serviço devido à interferência da nébula. Com as defesas comprometidas, a nave pirata lançou um ataque contra a Wolf, forçando a tripulação a retaliar junto com a nave dos militares da Aliança. No entanto, logo ficou claro para John, o capitão da Wolf, que continuar a batalha naquela região só levaria à destruição de suas naves. Tomando uma decisão rápida e decisiva, John ordenou que os motores fossem acionados, permitindo que a Wolf escapasse do perigoso campo de batalha. Apesar da fuga, a nave não saiu ilesa, e alguns equipamentos foram danificados durante o confronto, mas a tripulação respirou aliviada ao saber que nada era irreparável. À medida que a Wolf se afastava da nébula, a tripulação se reuniu para avaliar os danos e iniciar os reparos necessários. Nos dias seguintes, a tripulação da Wolf continuou suas explorações em naves abandonadas, enfrentando constantes encontros com criaturas alienígenas hostis. Em meio a essas explorações, encontraram várias vítimas dessas criaturas, muitas delas pertencentes às fileiras da Aliança Comercial e da Aliança Militar. Para John, o capitão da Wolf, cada resgate era motivo de felicidade e satisfação. Ao libertar essas pessoas das garras das criaturas alienígenas, ele sentia uma sensação de dever cumprido, sabendo que estava fazendo bem e proporcionando uma segunda chance para aqueles que haviam sido capturados. Esses momentos de resgate também serviram como lembretes poderosos para John. Lembrou-se do trágico evento que culminou na destruição da Terra e na subsequente luta pela sobrevivência na mina abandonada onde estiveram há um ano atrás. Diante dessas memórias, ele encontrou conforto e validação em suas escolhas e ações desde então. Esses momentos de resgate não eram apenas atos de bondade, mas também eram uma afirmação de que, apesar dos desafios e adversidades, eles estavam no caminho certo. Cada vida salva reforçava sua determinação em continuar lutando e explorando, na esperança de encontrar um novo lar ou uma nova esperança para a humanidade no vasto e desconhecido espaço sideral. Enquanto a tripulação da nave Wolf se dedicava à mineração de um asteroide em busca de minérios raros, sua rotina foi abruptamente interrompida pela aparição de uma frota pirata. Embora o aparecimento dos piratas tenha sido uma surpresa, a tripulação manteve a calma, confiante em suas defesas capazes de proteger a nave Wolf. No entanto, os piratas não permitiram que a mineração do asteroide prosseguisse, bloqueando os esforços da tripulação para extrair os minérios preciosos. A situação se intensificou quando um dos capitães piratas decidiu invadir a nave Wolf, buscando causar mais estragos e capturar a tripulação. Felizmente, Moira e John, cientes do perigo iminente, estavam preparados para uma possível invasão. Agindo rapidamente, eles coordenaram uma operação eficiente e capturaram o capitão pirata, levando-o como prisioneiro a bordo da Wolf. Com o pirata agora sob custódia, a tripulação se reuniu para determinar o próximo passo.
Lembrando-se de suas experiências anteriores, decidiram buscar novamente a ajuda da nave da Aliança Militar, confiantes de que poderiam oferecer informações valiosas sobre os piratas e suas atividades. Guiados por essa decisão, a Wolf partiu em direção ao espaço conhecido pela presença da Aliança Militar, esperando encontrar aliados dispostos a ajudar e a lidar com a ameaça pirata. Ao encontrarem novamente a nave da Aliança Militar e entregarem os novos prisioneiros, a tripulação da Wolf decidiu aguardar a chegada da nave mercante para realizar a entrega dos refugiados. Entretanto, a situação se tornou tensa quando uma nave dos escravocratas surgiu no horizonte, iniciando um confronto com a nave militar. Angela, conhecida por sua firme oposição aos escravocratas, imediatamente propôs que deveriam intervir e ajudar a nave militar no combate. Seu fervor em combater a injustiça e libertar os oprimidos era evidente em suas palavras. Por outro lado, Winston adotou uma abordagem mais cautelosa, sugerindo que a tripulação da Wolf permanecesse como observadora da batalha, sem interferir diretamente. Surgiram questionamentos sobre as motivações por trás dessa decisão, levantando a possibilidade de que pudesse haver um elemento de vingança em relação ao seu coração partido recentemente. Angela lançou um olhar significativo para John, reconhecendo sua experiência e conhecimento em situações de combate. Ela sabia que, sem o apoio e a liderança de John, suas chances de influenciar o resultado da batalha seriam limitadas. No entanto, John permaneceu em silêncio, ponderando sobre a melhor abordagem para a situação. Ele compreendia as preocupações de Winston em relação à segurança da tripulação, mas também reconhecia a importância de ajudar quando possível. No final, a tripulação da Wolf optou por seguir a sugestão de Winston e permanecer como observadora da batalha. Enquanto as naves inimigas se enfrentavam no espaço, a Wolf permaneceu à margem, respeitando a decisão tomada. O destino da batalha permaneceu incerto, mas a tripulação permaneceu unida e preparada para agir conforme necessário para garantir sua própria segurança e seguir seus princípios morais. Com o desfecho da batalha culminando na vitória dos militares, os sensores da Wolf registraram com clareza o momento em que os escravos foram libertados e os escravocratas foram levados como prisioneiros. A visão trouxe um sentimento de satisfação e alívio para Angela, cuja determinação em combater a opressão foi recompensada com a justiça sendo feita diante de seus olhos. No entanto, o momento de triunfo foi rapidamente interrompido pela chegada inesperada de uma frota de naves piratas. Enquanto auxiliavam na recuperação da nave militar danificada, a tripulação da Wolf testemunhou com apreensão a emergência de uma nova ameaça. A nave escravocrata, embora não estivesse completamente destruída, tornou-se inutilizável devido à ausência de sua tripulação, que fora capturada. Com as forças combinadas dos militares e da Aliança Mercantil entrando em ação para confrontar os piratas, a Wolf mais uma vez optou por permanecer como observadora da batalha. Enquanto os combatentes se engajavam em uma nova luta pelo controle do espaço, a tripulação da Wolf acompanhou a ação com cautela, consciente de sua posição como espectadores naquele cenário de conflito. A incerteza pairava no ar enquanto aguardavam o desfecho da batalha, prontos para agir se necessário, mas também cientes dos limites de sua influência sobre os eventos que se desdobravam diante deles. Com o fim da batalha e a destruição das naves piratas, um último desafio se apresentou à tripulação da Wolf quando um ônibus espacial invadiu sua nave, revelando apenas um pirata como ocupante. Apesar de ter sido capturado, a nave militar, agora gravemente danificada, não tinha recursos para acomodar mais prisioneiros. Nesse momento crucial, John reassumiu sua posição de liderança e tomou uma decisão rápida e decisiva. Ele declarou, e este é o ponto. Devemos sair deste setor. A determinação em sua voz ecoou pela nave, transmitindo a urgência da situação e a necessidade de seguir em frente. Enquanto exploravam outros lugares em busca de uma direção a seguir, John ponderava sobre os próximos passos a serem dados. Com o destino do Éden no horizonte, cada decisão se tornava ainda mais crucial para o futuro da tripulação da Wolf. Os desafios e aventuras aguardam enquanto a jornada rumo ao Éden continua. Não percam os próximos episódios desta emocionante saga espacial, onde a tripulação da Wolf enfrentará novos perigos, desafios e descobertas enquanto se aproximam cada vez mais de seu destino final.